é um prazer estar aqui com vocês novamente, agora trazendo a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e a Turismo para contarem para a gente como está sendo a construção desses roteiros turísticos. A Valéria Lima, que é diretora de Gestão e Desenvolvimento da Setur RJ, vai contar para a gente o que são, na verdade, esses roteiros e a importância que eles têm na organização e no direcionamento de onde o turista vai encontrar os principais atrativos daquela cidade e daquela região. Valéria, é um prazer estar aqui com você. Olá, Geisa. Olá a todos. Eu estou aqui agora para compartilhar com vocês um pouco da construção de roteiros turísticos, né, em especial para o turismo rural, para as cidades. Olá, eu me chamo Valéria Lima, agradeço a você, Geisa, agradeço a todos aí pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu sou colaboradora da Turismo e exerço atualmente a função de diretora de Gestão e Desenvolvimento da Setur RJ. Também sou professora da ESPM Rio. E mais do que tudo, sou orientanda no pós-doc do professor Glaucio Marafon, querido professor Glaucio, no programa de pós-doutorado do Departamento de Geografia da UERJ. Então, eu queria saudar a todos que nos assistem, né, e, acima de tudo, queria ressaltar a importância desse seminário que lança hoje para nós o Atlas das Paisagens Rurais do nosso estado. A ancoragem da nossa fala, ela passa exatamente pela valorização das paisagens rurais, que é, na verdade, o grande presente que nos traz o Atlas, né? E a partir da valorização das paisagens rurais é que nós vamos pensar na criação de roteiros de turismo rural. Evidentemente que isso também desdobrando aqui para as 12 regiões turísticas do nosso estado. A paisagem rural, perdão, a paisagem geográfica, na verdade, né, ela tem por referência, importante a gente falar sobre isso, sabe? Conteúdos físicos, mas também conteúdos culturais. E ela resulta de diferentes olhares e percepções, que são, muitas vezes, comparativos, tanto em relação à questão do espaço, quanto também em relação ao tempo, né? Por isso é que nós dizemos que nenhum vale será exatamente igual a outro vale, nem nenhuma cidade será jamais igual a outra cidade. Então, a interpretação da paisagem, ela é influenciada pela imaginação humana, não é? Que é carregada de diferentes códigos culturais na produção de diversos significados. Então, para o turismo, é muito, muito importante que a paisagem não assuma uma característica tão somente de voyeurismo, ou seja, que se tome a paisagem apenas como algo instagramável, porque a paisagem ela está sempre carregada da essência da vida cotidiana das pessoas que vivem naquele lugar. Nós ouvimos falar, já há mais de 2 décadas, em uma nova ruralidade. Essa nova ruralidade ela tem a ver com o despertamento de uma fortíssima atração das pessoas pelos espaços rurais. Isso não é novo, isso já está presente, né, em função do aumento da mobilidade, de maiores possibilidades de deslocamentos, curtos ou longos, reais ou virtuais. Mas, sem dúvida nenhuma, né, a Covid-19 trouxe para nós um fortalecimento dessa questão. Então, o casamento cidade e campo, ele vem sendo revalorizado. Isso tem tudo a ver com os atributos que são associados ao meio rural. Quando a gente pensa no meio rural, nós pensamos em paisagens silvestres ou cultivadas, ar puro, água limpa, silêncio, tranquilidade. Então, isso tudo remetendo à vida simples e ao contato com a natureza, né? Sem dúvida, isso traz para nós um revigoramento das propriedades familiares estabelecidas no campo. Então, paisagem e turismo. A paisagem ela é muito importante para o turismo porque ela dá a percepção ao turista de mudança física de lugar, de quebra de rotina. E ela vem
né, carregada, né, não só dos elementos naturais, como nós falamos, mas de muito conteúdo humano, né? Então, as paisagens rurais elas vão ser sempre resultado de um compósito de experiências. Nesse sentido, a segmentação do turismo leva em conta a relação do turista com o território, né? E cada vez mais esse turista ele é agente coprodutor da sua própria experiência. Nós temos, por definição, há muita discussão conceitual em relação a isso, mas, de um modo muito simples, nós pensamos no turismo rural a partir de experiências que sejam vinculadas às características do meio rural, ou seja, produção agrícola e produção pecuária, contato direto com o modo de vida dos habitantes do campo, enquanto nós vamos chamar de turismo no espaço rural as experiências que envolvem empreendimentos e atividades que não têm a ver necessariamente com a prática e o conteúdo rural. As tendências que nós encontramos nesse sentido são de desmassificação, se nós podemos chamar assim, né, do turismo. Isso por conta de uma mudança muito, muito visível, né, muito profunda no comportamento do turista. Os roteiros, então, eles passam a ser construídos a partir da compreensão da grandeza dos lugares que estão vivos. Então, os roteiros também são roteiros vivos. O turismo é visto, sim, como prática social, e o espaço, é certo, né, é o seu principal objeto de consumo. Em termos de políticas nacionais, né, pensando a roteirização, nós tivemos em 2005 a criação da Rede de Cooperação Técnica para a Roteirização no Ministério do Turismo, né? Isso culminou com esse manual de orientações metodológicas e tudo isso, essa proposta, né, ela estava fundamentada no Programa de Regionalização do Turismo, que teve início em 2004 e ainda hoje está vigente no Ministério do Turismo. Contudo, como uma estratégia hoje transversal a outros programas do Ministério. Então, a construção dos roteiros turísticos dentro dessa perspectiva trazida, né, pela roteirização, ela pressupõe planejamento, né? Então, planejamento de tal modo que haja integração de atrativos, de equipamentos, de serviços turísticos, resultando tudo, no final das contas, em um único produto. Então, nós temos roteiros no âmbito de um bairro, podemos ter, né, de um distrito, de um município, mas, sem dúvida nenhuma, pensar roteiros que integrem cidades e até regiões, ou seja, rotas, né, interregionais, isso pode trazer um enriquecimento muito grande para a jornada de experiências do turista. Quando nós falamos em turismo rural, nós não podemos deixar de pensar que o turista é um ser social multifacetado e que cada vez menos o turista é afeito a enquadramentos engessados, né? Por isso nós falamos em desmassificação do turismo. Mas mesmo quando o turismo rural é o tema de maior interesse do turista, ele muitas vezes desvia o olhar, né, ao longo dessa jornada e vai buscar mais e novos e outros conteúdos. Então, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, construir roteiros de turismo rural na perspectiva de desenvolver o turismo nas cidades. Mas é também uma grande oportunidade, não é? Porque são esses roteiros que poderão estimular a pluriatividade, o empreendedorismo, a criação de novos negócios, a produção associada ao turismo e também que vai fazer o quê? Fortalecer as identidades locais e regionais. Pensando nisso, nós trouxemos aqui apenas alguns elementos, né, para a nossa reflexão sobre
o que é importante na construção desses roteiros, de tal modo que, de fato, eles resultem em benefícios para as cidades, né? Primeiro, nós precisamos pensar em um recorte territorial, ou seja, qual é a área de abrangência desse roteiro. Quando nós pensamos nisso, precisamos distinguir as afinidades que são facilmente reconhecíveis e que resultem em uma identidade. Outra questão que nós precisamos ver é se é possível, né, que esse roteiro seja percorrido pelo turista em relação ao tempo, né? É um roteiro de uma manhã, de um dia, de uma semana? Outra questão importante, né? Esse roteiro é acessível quanto ao deslocamento físico? E aí nós precisamos considerar a pé, de carro, de bicicleta, a cavalo, de avião, né? E é claro, nós estamos falando de turismo, então nós precisamos ter no roteiro uma oferta de estrutura de alimentação e hospedagem. Claro que a alma do roteiro são as experiências, né? E as experiências são determinantes para a escolha desse roteiro. Hoje nós vemos muita associação de segmentos diferenciados. Então, quando nós falamos de vivências no espaço rural, nós podemos estar pensando em experiências que agreguem turismo rural, turismo cultural, turismo de aventura, turismo religioso, enfim, né? Diversos segmentos. Outra questão vital, né? Lembrar que o roteiro é uma construção feita a muitas mãos, a muitas mãos. E manter o roteiro vivo também depende da atuação de muitas pessoas, de muitos agentes, né? De muitas pessoas comprometidas e responsáveis para que isso funcione e dê certo. Então, a construção coletiva que exige o roteiro, ela passa também pelas decisões estratégicas que devem ser tomadas ao longo desse trabalho, né? E aí é fundamental também a atuação parceira do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil. Qualidade de serviços e equipamentos ofertados, claro, né? Hoje nós dizemos que o simples é luxo, né? Então, o simples ele precisa ser de qualidade, não é porque é simples que vai ser desqualificado, né? Então, cuidado com elementos materiais e imateriais da natureza exigem um olhar para o turismo rural e para o turismo no espaço rural muito mais atento, né? Porque nós estamos pensando, né, em termos muito subjetivos, em paz, verde, vida saudável, harmonia, revitalização, né? Portanto, não há mais espaço para determinismo e amadorismo quando nós pensamos em construção de roteiros integrados de turismo. Outra leitura importante que nós precisamos fazer, e permanente, é da FUFA, né? Pensar nas forças e fraquezas da região onde se instala o roteiro, das influências externas positivas, ou seja, das oportunidades e negativas, ameaças que possam vir a impactar a vida do roteiro, e lembrando que o roteiro, sim, resulta, em última instância, em comercialização e atende à lógica de mercado, mas o uso do espaço não pode ser privado de sentido, nem os turistas restritos a meros compradores de símbolos. Então, o turismo é esse fenômeno que transborda das margens lógicas, né, que tentam impor ali, né, algo pré-concebido, né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Precisamos, por fim, ter muita atenção, né? O espaço turístico não se resume apenas ao que assim nós percebemos hoje. Então, é muito prudente observar, né, sondar novas possibilidades, porque nem sempre elas são mostradas e previstas em estudos de tendências. E, finalmente, né, o nosso foco, não podemos perder de vista o nosso foco, o nosso propósito, em especial em relação ao turismo rural, né, que é sempre buscar
e a melhoria da qualidade de vida, né, em todos os seus aspectos das famílias rurais, e não o atendimento a qualquer preço aos gostos do turista. Então, não podemos esquecer do nosso propósito, do nosso foco, e é isso que tem sido pensado aqui para as nossas 12 regiões turísticas no estado do Rio de Janeiro. A Setur e a Turizio vêm trabalhando em parceria com a UERJ, em especial com o professor Glaucio Marafon, né, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura também, na formatação, na construção desses roteiros, né, desses roteiros de turismo rural e roteiros de turismo no espaço rural. O nosso estado ele é abençoado pela geomorfologia do território, mais legado histórico. Então, nós temos aqui uma grande diversidade de atrativos naturais e culturais a curtíssimas distâncias. Isso hoje é tudo de maravilhoso também, né? Então, nós temos também, como já reconhecemos aqui nos nossos estudos, né, do doutorado, um grande potencial no estado para desenvolvermos o turismo rural. Temos também um cardápio de possibilidades agregadoras fantástico e temos trabalhado muito, né, entendendo que essa construção depende realmente de muitas mãos, né? Temos trabalhado muito no fortalecimento das nossas instâncias de governança locais e regionais. Nós esperamos, com tudo isso, né, que o Atlas das Paisagens Rurais e esse seminário, né, nos oriente também nesse projeto novo que estamos aqui conduzindo, também com o professor Glaucio Marafon, com a Pesagro e a FAPERJ, que se tratam também da construção de roteiros dentro das vivências do Rio Rural. Eu queria fechar agradecendo mais uma vez. Obrigada, Geisa, pela oportunidade. Obrigada a todos que nos assistem, e vamos conhecer mais do estado do Rio de Janeiro através do Atlas das Paisagens Rurais. Obrigada, Valéria. Agora eu convido o Pablo Kling, que é diretor de marketing da Turizio, para falar sobre como foi esse processo, como está sendo esse processo de construção do Atlas vis-à-vis a construção dos roteiros turísticos pela Turizio. É um processo que está acontecendo em conjunto, né? Muitas vezes está o professor Glaucio e o Pablo também percorrendo os municípios juntos, né, para dar conta desses processos e desses projetos. Pablo, a palavra está contigo. Olá, é um grande prazer poder estar participando desse momento do lançamento desse importante projeto que eu pude acompanhar, tive a oportunidade de acompanhar, né, ao longo desse um ano. Faz exatamente um ano, agora em maio, que, junto com a equipe do professor Glaucio Marafon, nós visitamos, atualizando até a data de hoje, 70 municípios aí mapeados, mais de 300 pontos, mais de 300 atrativos aí identificados, georreferenciados, com informações do que do qual a experiência oferecida. Então, isso mostrou que nós temos um estado que tem apenas a cidade maravilhosa, mas nós temos um estado com 92 cidades maravilhosas. E o projeto ainda vai continuar, ainda temos mais municípios para visitar, e vamos assim, a ideia é mapear os 92 municípios, porque a gente acredita que em cada município tem pelo menos um atrativo que se enquadre dentro das características, dentro do escopo do que é o turismo rural, com o entendimento que a gente compartilha, definido pelo Ministério do Turismo. Tenho a honra também e o prazer de estar como coordenador do Programa Turismo Rural RJ. O que é o Programa Turismo Rural RJ? É uma política pública, um termo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Turismo, a Turizio, que é a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, empresa focada no turismo, mais antiga ainda que a Embratur, no caso, nós temos 62 anos, e também a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, com essa parceria também com o UERJ, através desse georreferenciamento. O Programa Turismo Rural RJ, ele é dado em
um tripé. O primeiro tripé é a identificação, o mapeamento e o lançamento desse guia. O segundo ponto será a capacitação através desse guia. Desses guias serão 12 guias para as 12 regiões turísticas. Vamos capacitar os agentes de viagem, já em parceria, inclusive, com a ABAV. E o terceiro pilar, o terceiro pé, né, desse tripé do Programa Turismo Rural RJ, que é a promoção desses atrativos. Como voltaremos aos municípios levando influenciadores digitais, jornalistas especializados em turismo, para que possam divulgar esses atrativos, ou seja, para que eles possam fazer a promoção desses atrativos, para que, após a promoção, o visitante sendo impactado, sendo alcançado por essa ação de marketing, essa promoção, por essa informação, ele vai poder procurar um agente de viagem, um guia de turismo, e ter aí o seu pacote comercializado, montar o seu pacote ou já formatado, pré-formatado, ou um pacote individualizado, ou seja, cada agência aí, cada guia de turismo trabalha num formato. Mas o importante é que a gente faça a promoção desses atrativos, desses produtos de turismo rural, que até então muitos eram apenas potenciais, tinham apenas o potencial turístico, e aí esse trabalho está turistificando esses produtos, ou seja, colocando-os na prateleira para comercialização. Depois, a capacitação, e o primeiro ponto foi a identificação. Nós temos mais de 300 atrativos identificados, e muitos desses atrativos, até eu que já conhecia bastante coisa do nosso estado, fiquei surpreso com a riqueza de paisagens rurais, a riqueza dos produtos de turismo rural que nós temos. Pablo, mas e a questão, todo turismo é a paisagem, todo atrativo é paisagem, ou toda paisagem é atrativo? É importante elogiar aqui o projeto de paisagens rurais, é fundamental porque a paisagem, como um todo, paisagem é, de fato, o principal atrativo, o principal produto turístico. O primeiro contato que a pessoa tem antes de viajar para algum destino, ele tem a recepção, ele recebe, ele é impactado por aquela paisagem. Então, nós temos, quando se fala em Rio de Janeiro, a pessoa tem, o turista, seja ele estrangeiro, seja do interior, a primeira coisa que ele vem à mente são as imagens que ele recebeu. A paisagem, seja do Cristo do Corcovado, seja do Pão de Açúcar, da Praia de Copacabana, ele recebe essa imagem. Agora, quando a gente fala em paisagens rurais, nós temos uma diversidade muito grande, até mesmo porque dentro mesmo que seja dentro de um pequeno trecho de floresta, nós temos uma variedade verde muito grande, e isso varia muito com o relevo, com a forma que é a ocupação da população ao redor. Tem sido uma experiência muito grande, muito rica, podermos analisar, acompanhar essa análise também da equipe da UERJ, nesse ponto de como se dá ou se deu a formação da comunidade ao redor daquela paisagem, ao redor daquele ponto, naquele determinado trecho. Isso enriquece muito, porque munidos dessas informações, nós podemos até direcionar uma melhor estratégia de marketing, um marketing mais direcionado para atrair mais público. Outra importância muito grande desses programas, tanto do Programa Turismo Rural RJ quanto do Paisagens Rurais, é que ele colabora muito para o aumento da renda da população, ele colabora muito com a redução do êxodo rural, porque ele proporciona dessa forma novas oportunidades, ele proporciona nesse formato novas possibilidades de vida, de renda, de trabalho para a população campesina, principalmente jovem. Uma das coisas que me impactou muito é ver poucos jovens, de adolescente a 30 anos, vamos dizer assim, trabalhando no campo. A gente vê a população um pouco mais, com idade um pouco mais avançada, mas não vemos tantos jovens trabalhando. Então, parece que, e com esse trabalho do turismo rural, a gente pode agregar novas oportunidades de trabalho para esse público. A pessoa pode trabalhar em diversos outros setores dentro do campo, dentro do turismo rural, e assim permanecer
sua vida no campo, pode se manter no campo, garantindo assim, inclusive, a manutenção da alimentação. Isso principalmente porque a principal característica da agricultura no Rio de Janeiro é a agricultura familiar, e a gente ainda consegue manter assim as famílias mais unidas. Outro ponto que é bastante significativo, importante da gente frisar, é a diversidade dos produtos. Nós temos a parte de flores, nós temos a parte das cachaças, que o presidente Sérgio Ricardo cita muito bem, nós temos a questão do artesanato, que ele faz parte do turismo rural também. Podemos citar uvas, muitos produtos ali com uva e vinhos sendo produzidos a partir da agricultura familiar, e que esses atrativos são, esses pontos de agricultura, esses pontos de produção são abertos à visitação. Isso é fundamental a gente citar. Ou seja, nós temos um estado rico em atrativos de Varriçaia a Paraty, de Itatiaia a São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, podendo fazer ali traçar uma cruz, né, de norte a sul, de leste a oeste do nosso estado, e com atrativos incríveis. Podemos citar desde da pequena cidade ali de Aperibé, podemos citar também Sapucaia, Varriçaia, lá em cima, Porciúncula, com a forte produção de café, onde temos ali naquela região Varriçaia e Porciúncula os cafés mais premiados do nosso estado. Então, e todas essas propriedades ali identificadas estão abertas à visitação, onde a pessoa pode conhecer um pouquinho da produção do café, desde a semente até a xícara. Então, é uma experiência muito rica. E fica aqui uma dica de turismo aí para quem estiver assistindo. Você não precisa sair do nosso estado para ter experiências maravilhosas. O estado do Rio tem experiências maravilhosas, seja do que você quiser, seja de qual segmento turístico você quiser. Ah, Pablo, o Rio de Janeiro não neva. Vai em Itatiaia em determinado período do ano que você vai pegar um pouquinho de neve lá também. Mas ainda dentro do conceito do turismo rural, nós podemos ter diversas, mas nós temos muitas atrações. Por exemplo, se formos a partir do Alferes, vamos poder verificar ali a produção em massa do tomate, a cidade do tomate. Nós temos em Petrópolis o Caminhos do Brejal, que inclusive Petrópolis, a capital estadual dos produtos orgânicos. Temos o circuito do Caminhos do Brejal, o circuito de Secretário, Taquaril, Bonfim entrando ali também com a questão da produção dos morangos, que até então era muito forte na Terefri, a rota entre Teresópolis e Friburgo. Ou seja, nós vamos lançar aí de outros guias, mostro rapidamente aqui, já temos 2 lançados, que é do Vale do Café e da Costa Doce, e prontos aí já na gráfica ali, Águas do Noroeste e Serra Verde Imperial, Caminhos Coloniais também. Teremos aí também ainda Caminhos da Mata, Caminhos da Serra, e todas as 12 regiões serão contempladas com o Guia Turismo Rural RJ, dentro do programa Turismo Rural RJ. E não tenho dúvida que continuaremos caminhando junto com o projeto Paisagens Rurais, que precisa continuar, porque, de fato, ele é também uma política pública, uma vez que todos os municípios poderão aí alimentar esse atlas das paisagens conforme os atrativos forem, já que é bem flutuante, vamos dizer assim, uma hora um atrativo deixa de receber, outra hora outro passa, quem não recebia visitante passa, está aberta a visitação. Eles, com isso, conseguem estar sempre aí atualizando, e o Atlas passa a ser, de fato, um guia turismo rural RJ também. Então, quero reforçar aqui mais uma vez a satisfação que tem sido trabalhar esse um ano aí com o professor Glaucio e toda a equipe, e não tenho dúvida de que estamos fazendo história no Rio de Janeiro, não tenho dúvida que a Secretaria de Estado de Turismo, o governo do Estado do Rio de Janeiro está fazendo história, proporcionando, através das diversas secretarias, das diversas pastas, o maior mapeamento de turismo do interior da história do nosso estado do Rio de Janeiro.
Bem, eu agradeço a todos, Valéria, Pablo, por estarem aqui contando um pouco sobre essa ação que está em curso no estado do Rio de Janeiro, e aproveito para convidá-los à segunda parte desse dia em que a gente vai ter a apresentação pelos diretores, representantes, líderes dos municípios que estão na construção desses roteiros, tanto para as cidades quanto para as regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro.